Esse Gabigol é um monstro. Ali, ó, parabéns a Renata, Ana Thaís e ao Grafite também. O Gabigol é um monstro, uma sacanagem esse rapaz não ser convocado para a seleção brasileira. Não disputar a Copa do Mundo. Absurdo. O Flamengo jogou muita bola, deu chocolate no Atlético Paranaense. O Flamengo é muito grande e candidatíssimo ao título da Copa do Brasil. Parabéns, Gabigol. Você é hoje o maior atacante do Brasil. Se apresentando. Isso fez diferença, né, Nath? A defesa do Flamengo aguentou um repuxo que a do Atlético não aguentou. Se a gente pegar o histórico do confronto, vamos pegar o acumulado, o Atlético tomou uma virada de 4-1. Sim. Ele chega a fazer 1-0 no Maracanã, ele abdica do jogo, principalmente do primeiro tempo, mas do jogo inteiro no Maracanã. E aí, quando ele tenta fazer alguma coisa em casa, no momento em que ele está melhor, acontece aquilo que já tinha acontecido, por exemplo, na final entre os dois na Libertadores. O Pedro Henrique. Sim. A expulsão do Pedro Henrique. A expulsão do Pedro Henrique. Acontece aquela coisa no momento errado do jogo, acho que isso foi decisivo ontem. O Flamengo resistiu bem, é verdade, soube sofrer, mas não ficou só sofrendo. O Flamengo foi também para o jogo. A gente viu os lances desde o primeiro tempo e principalmente do meio do segundo tempo para frente, o Flamengo foi absoluto. Só não fez mais porque teve esse lance aí que a gente vai discutir com mais detalhe. E fez uma diferença significativa. O Flamengo nem precisou desse gol no fim, mas é para a gente se questionar esses métodos de validação de gols por impedimento, por linhas. É assunto para a gente falar mais. Vai mudar, né? Vai mudar a regra. Já foi, pelo menos na Europa, vai ser já a partir dessa temporada que se inicia a mudança de regra em relação ao impedimento, que é um absurdo. Tem que, né? Daqui a pouco o Simon, como eu já disse, reforço agora, vai participar do Futebol 360, também trazendo informações sobre essa mudança que se faz mais do que necessária, essas linhas traçadas, fininhas, que você não sabe exatamente se o frame do lançamento foi o correto, é o correto. Realmente é um absurdo. Qual a vantagem que o cara leva com um dedinho na frente? Isso é indiscutível. Mas se é uma coisa que não é conclusiva, como é que você tira um gol? E quando o jogo é decisivo, que você percebe o tamanho do prejuízo, né? Então, as pessoas passam a questionar todo tipo de lance. Até aqueles que parecem ali um certo impedimento. No jogo do Palmeiras, por exemplo, o caso do Rony. Parecia que ele estava um pouco à frente, mas ainda assim, por haver um protocolo que é falho, um protocolo que já se mostrou bastante acidentado e uma tecnologia que não é das melhores, é preciso a gente pontuar. A tecnologia do VAR brasileiro é uma das piores que a gente tem visto. E até Tabajara total. Não, e a gente se acostuma. VGA, a gente se acostuma com Premier League, na Copa do Mundo, em que você tem uma imagem mostrando de fato ali que não dá margem de dúvida. Aí você estabelece um padrão. Chega no futebol brasileiro, a gente não tem resolução ideal, não tem ângulo ideal. Isso destrói a credibilidade do VAR. Hoje, ninguém confia numa linha de impedimento que deveria ser algo incontestável. E hoje, pelo método, pela forma e pela tecnologia usada pela CBF, o VAR gerou um descrédito. Já pensaram se o Atlético vira o jogo? Não, é sorte que não fez barulho. E o furacão passa? Bom, daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos uns 10 minutos, o Simon vai estar conosco. Vamos falar do Gabigol, que salvou a arbitragem também, porque ele depois marcaria de novo e classificaria definitivamente o Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil. O Gabigol em mata-mata não é mole, não. O jogo decisivo, quando é para valer, raramente ele passa em branco. A gente vai desconsiderar até jogos de mata-mata de campeonato estadual. Mas vamos mostrar como é que é o histórico do Gabigol em jogos de peso maior, de caráter decisivo. Tem uma telinha que a gente vai colocar no ar já. Não é isso, Leãozito? Olha lá, ó. Na agulha agora. Isso pelo Flamengo, tá? São 56 jogos de mata-mata. Ele é o segundo elenco que mais participou de jogos assim. Fez 34 gols. Mais do que meio por jogo. 3 desses em finais de Libertadores. Só isso.
8 assistências, quer dizer, são 42 participações em gol. 3,3 chutes por jogo, acerta pouco menos da metade desse número, 1,6. Ele leva 144,5 minutos para marcar em jogos de mata-mata. Mas acho que o mais importante ali são os 34 gols mesmo em 56 partidas. E esse que o Breler levantou, 3 em decisão de Copa Libertadores, em decisões de Libertadores. 2 dando a Libertadores. Né? Era uma Libertadores em Lima, considerar ali perdida. Se eu não me engano, ele gosta de marcar contra o Atlético. E na Arena, né? Me falha a memória, são 9 gols dele contra o Atlético Paranaense. E é um jogador que sabe o que fazer ali dentro da área. Mais semelhante e próximo das características que o São Paulo gosta de um jogador de área. E ele vem aproveitando a oportunidade. Começa, de fato, a temporada, como todo o Flamengo começou, oscilando muito. Mas ele guarda, né? Deixou ele ali sozinho, ele vai voltar para dentro da rede. E o gramado sintético para ele não faz diferença nenhuma, né? Ao contrário, nesse gramado aí, ele brilha. Esse gol construído pelos zagueiros, né? Lançamento do Davi Luiz, a casquinha ali do Léo Pereira e a finalização perfeita do Gabigol. Olha lá. Olha a cervejinha. Achei que era coberta. Olha lá, mais um pouquinho. Não tá nem aí, né, professor? É um histórico, né? Mostramos o histórico dele. É um histórico. Fica para a história do Flamengo isso aí. O cara é cada vez maior. Ontem mesmo, para te falar a verdade, quando a gente especulou escalação, ele falou do Pedro, que o Pedro não não entrou no jogo. De lesão, né? Né? O Gabigol não era... E ontem começou o burburinho de que o Al-Ain teria aumentado a oferta, que já era super tentadora pelo Pedro. E vieram atrás da Arrasca, né? O Arrasca é o Al-Nasser, né? Do Cristiano. Eu já estranhava o Gabigol não estar na nossa previsão, porque para mim esse cara tem que ter uma camisa do Flamengo, ainda mais num momento desse, era decisivo. O Flamengo tinha uma certa vantagem, mas é uma presença muito importante. Ele acabou mostrando isso, né? Sobrou. E o Pedro também, a missão dele é muito inglória, mas ao mesmo tempo mostra a vontade que o cara tem de vingar, de conquistar pelo Flamengo. Porque só do Pedro ter continuado no clube, recebendo propostas, tendo mercado, não só no futebol brasileiro, mas também no exterior, mostra que o Pedro, de certa forma, é resiliente também, porque tirar a titularidade do Gabigol é praticamente impossível. Não só pelo que o Gabigol joga, mas também por tudo que ele representa para o Flamengo, a idolatria que o Gabigol tem, até para um técnico, mesmo que ele perceba que o Gabigol não se encaixe na ideia de jogo. Se chegasse um técnico hoje no Flamengo que falasse, poxa, eu prefiro um centroavantão, um cara que não se movimente tanto, seria um peso muito grande barrar um cara do tamanho do Gabigol, por tudo que ele faz nesse tipo de jogo, que não é só dentro da área. O Gabigol conversa com o adversário o tempo inteiro, ele provoca, ele interage com a arquibancada, com a torcida adversária ali, sempre provocações do jogo, que não extrapolam, que não cruzam uma linha de violência. Então, ele mostra a tatuagem da Libertadores para o torcedor adversário, na coxa. Isso, vamos combinar, é maravilhoso. É o tipo de provocação que deve ser incentivada no futebol, que é justamente a graça de comentar, de daqui a pouco o Atlético... Gabigol é o maior personagem no futebol brasileiro entre os jogadores? Hoje sim, por toda a idolatria que ele tem no Flamengo e por todo o espetáculo que ele promove. Então, o Gabigol em campo é garantia de espetáculo. A gente vai ter provocação, a gente vai ter gol, a gente vai ter muita participação dele ofensiva que ele faz também. E, de certa forma, um cara que entende o que é ser Flamengo. O Gabigol é a personificação perfeita do torcedor rubro-negro, da popularidade que o Flamengo tem, de ser um clube de massa. E se tem um cara que entendeu muito bem isso, como o flamenguista gosta de ser representado em campo, é o Gabigol. Então, por tudo que ele vem fazendo desde que chegou ao Flamengo, é sem dúvida não só o maior personagem, porque muita gente vai... isso aí acaba... O cara é folclórico. Não é só isso. É um personagem muito decisivo e que tem uma idolatria bastante merecida. Fazer uma comparação. Ele, como personagem, professor, estaria mais para Renato Gaúcho, jogador, ponta ali, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro. Mas assim, o Renato dos grandes momentos, que também era provocador, também falava para a torcida adversária ficar quieta,
também agitava a semana do jogo, ou para Romário, que tinha muita marra, o Gabigol também tem marra, também provocava o torcedor adversário depois de marcar. Estaria mais para quem? Me lembra mais o Romário, até por essa coisa do gol, né? Porque os ídolos recentes do futebol brasileiro, até por uma questão financeira, ou fica muito pouco, mudou o conceito de ídolo aqui, né? Usando palavras do técnico do Atlético ontem, os ídolos hoje, eles são mais eficazes do que eficientes. Eles ganham o título e vão embora. Antigamente você passava a infância, a adolescência e estava lá o Ademir da Guia, estava lá o Rivelino, isso não existe mais. Então mudou esse conceito de ídolo. E os ídolos mais recentes do futebol brasileiro, até por uma questão de mercado, foram goleiros. É quem fica. Marcos e Rogério Ceni. E hoje o Cássio, por exemplo. Sim, Cássio, claro. Né? Então é muito raro um jogador de linha manter essa relação, e não é à toa que ele está quebrando recordes, porque ele está tendo tempo para quebrar recordes, tempo para jogar várias Libertadores, né? Isso tem sido muito raro no futebol brasileiro atual. O cara de linha não fica para ser ídolo. E ele, por condições muito especiais, inclusive a condição de ter passado pela Europa e já não ter dado certo, as condições financeiras que permitiram ao Flamengo ter um jogador como esse, é uma relação muito especial, Plihal, é uma relação muito diferente. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre a vitória do Flamengo 2-0 sobre o Atlético Paranaense, vitória essa que deu a classificação para o rubro-negro carioca. O Flamengo está na semifinal e agora vai enfrentar o Grêmio do Renato Gaúcho. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Somos Fla!